Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui do Insight Edu, a gente vai resolver uma prova completa do início ao fim da OBMAP do nível 3, que é o nível mais difícil, que é o nível do ensino médio, beleza pessoal? A prova da OBMAP, ela tem 20 questões. E nesse vídeo a gente vai resolver 15. Por quê? Porque 5 questões já foram resolvidas em vídeos anteriores de nível 1 e nível 2. A OBMAP tem muito isso, de aproveitar a mesma questão e colocá-la em mais de um nível da prova. Então tem questões que aparecem no nível 2 e 3 e tem questões que aparecem em todos os níveis. Essas a gente já resolveu nas provas do nível 1 e do nível 2 para você conferir lá os vídeos depois. Então aqui vamos conferir só as questões que são exclusivas do nível 3. Se você está estudando e se preparando para essa prova, sugiro muito que você sempre pause o vídeo, tente fazer a questão, tente pensar antes da gente começar a explicar aqui, porque assim você já pratica para a prova. Lembre-se que a OBMAP é uma prova que envolve muito raciocínio lógico, você tem que saber pensar, beleza? Então, vamos para as questões. Questão 1, só para a gente aquecer. Os estudantes de uma escola foram divididos em equipes de 8 meninas e 5 meninos cada uma. Se nessa escola há 60 meninas a mais do que meninos, qual é o número total de estudantes? Beleza, pessoal. A primeira questão do nível 3 é bem tranquila, poderia muito bem ter caído no nível 1 ou no nível 2, tá? A questão falou que uma equipe vai ter 8 meninas e 5 meninos. Quer dizer que cada equipe, cada grupo vai ter 3 meninas a mais do que meninos, certo? E a gente vai ter então quantos? 20 grupos na escola, certo? Porque a gente tem 60 meninas a mais do que meninos. E cada grupo tem 3 meninas a mais. Bom, se você multiplicar ele por 20, né? 20 grupos e cada grupo tem 3 meninas a mais, a gente tem 60 meninas a mais. Então a gente sabe que temos 20 grupos na escola e a gente sabe também que cada grupo, cada equipe tem 8 meninas e 5 meninos, ou seja, 13 pessoas se você somar ali. 13 pessoas por equipe, por grupo, vezes 20, que é a quantidade de grupos, vai dar pra gente aí, na multiplicação, 260, que adivinha, é exatamente o que a questão está perguntando. Qual é o número total de estudantes desta escola? E o nosso gabarito é a letra B, Brasil. Questão 5. Lembrando que as questões 2, 3 e 4 já foram resolvidas nos vídeos anteriores, por isso a gente já pula para 5. Uma função f é tal que f de 2x mais 1 sobre x menos 1 é igual a 1 sobre x para todo número real x diferente de 0 e 1. Qual é o valor de f de 3? Beleza, pessoal, aqui nessa ideia de funções, o que a gente tem que pensar? A questão falou que a função f de 2x mais 1 sobre x menos 1 é igual a 1 sobre x e perguntou qual que é o valor específico de f de 3. Basicamente, a gente tem que considerar o seguinte, f de 3, né, o 3 fica dentro do parênteses, né, e a gente sabe que dentro do parênteses, né, a função é 2x mais 1 sobre x menos 1. Então, o que a gente vai fazer aqui? Igualar uma coisa com a outra. Como assim? A gente sabe que o que está dentro do parênteses é o 3 e a gente também sabe que o que está dentro do parênteses pelo enunciado é aquela fração 2x mais 1 sobre x menos 1. Então é só igualar as duas coisas e descobrir qual que é o valor de x ali para a gente começar a sair do lugar. Vamos lá. O x menos 1 que está dividindo passa multiplicando, né? E lembre-se da propriedade distributiva. 3 vezes x menos 1 é 3 vezes x e depois 3 vezes menos 1. Fazendo essa continha, essa multiplicação, você vai chegar em 3x menos 3 igual àquilo que já estava do outro lado, 2x mais 1. Agora é só a gente isolar o x, deixar o x igual a alguma coisa, algum número, para a gente descobrir qual que é o valor do x. Então vamos lá. Tem 2x do lado direito, eu vou passar ele para o lado esquerdo da equação, trocando de sinal, certo? Então 3x menos 2x fica o próprio x. E aquele menos 3, pessoal, eu vou passar para o lado direito da equação e o menos 3 fica mais 3 e eu vou juntar com aquele 1 que já está do lado direito. 1 mais 3 também é conhecido como 4. Quer dizer que a nossa resposta é 4? Não, pessoal, nossa resposta não é 4. A nossa resposta vai ser o inverso disso. Como assim?
Lembra lá que a função f, você colocava um valor ali no x, né? Então a questão deu f de 3, e a gente sabe que f de 3 é igual ao f de 2x mais 1 sobre x menos 1, que foi o que a questão colocou, e isso tem que dar 1 sobre x para qualquer valor de x diferente de 0 e 1, e no caso aqui o x é 4, então maravilha, não tem nenhum problema. O que a gente fez, pessoal, foi o seguinte: no lugar do x, o valor é 4, né? Se a gente coloca ali 4 no lugar do x, o que a gente tem é o f de 3, né? Só que pela regrinha, pessoal, sabendo o x, a gente sabe que o resultado dessa função é 1 sobre x, ou seja, 1 sobre 4, certo? Portanto, o nosso gabarito é a letra A de Alemanha. Beleza, pessoal? Questão 6. Em uma lanchonete, um pão de queijo, 2 cachorros-quentes e um suco de laranja custam juntos R$ 31. Já 3 pães de queijo, 3 cachorros-quentes e 2 sucos de laranja custam juntos R$ 59. Qual é a diferença entre os preços de um cachorro-quente e de um pão de queijo? Maravilha, pessoal. A questão falou o seguinte: o primeiro lanche que você vai fazer, né, você vai comprar um pão de queijo, 2 cachorros-quentes e um suco de laranja, e o valor total disso é R$ 31. Só que a questão também falou que se você comprar 3 pães de queijo, 3 cachorros-quentes e 2 sucos de laranja, o valor total que você vai pagar é 59. Bom, pessoal, aqui eu já coloquei o próprio desenho, né? Mas a gente tem duas equações e tem 3 valores que a gente não sabe, né? Eu não sei o valor específico do pão de queijo, nem do cachorro-quente e nem do suco de laranja. Então não adianta saber o valor específico de cada um porque a gente não vai conseguir tão facilmente. Mas repara numa coisa, concorda comigo que ali o lanche de baixo é bem maior do que o lanche de cima? O lanche de R$ 59 parece que tem quase o dobro de coisas, né? Porque um pão de queijo vai para 3, um suco de laranja já viram 2, né? Então é bem mais, né? A gente tem bem mais coisas no segundo lanche. Se eu quiser dobrar o primeiro lanche, ou seja, tudo que eu comprei 1 eu compro 2, e o que eu comprei 2 eu vou comprar 4, ali no lanche de cima que custa R$ 31, pessoal. Se eu dobrar a quantidade de tudo, dobrar a quantidade de pão de queijo, de cachorro-quente, de suco de laranja, eu também vou dobrar o valor, certo? Então, comprando isso daqui, né, 2 pães de queijo, 4 cachorros quentes e 2 sucos de laranja, o valor que era 31 passa a ser o dobro, 62, beleza? Então a gente tem um valor próximo ali, R$ 62,59, mas repara no que a gente tem nos lanches ali. Eu tenho 2 sucos de laranja em cima e embaixo, certo? Eu tenho 3 cachorros quentes em cima e embaixo, e eu tenho 2 pães de queijo em cima e embaixo. O que muda, pessoal? Muda, pessoal, que no lanche de cima eu tenho um cachorro quente e no lanche de baixo eu tenho um pão de queijo. O resto é igual. Se eu trocar ali o pão de queijo por um cachorro quente no lanche de baixo, o que vai acontecer? Os 2 lanches vão ficar iguais. Então aqueles R$ 59 vai passar a ser 62. Mas espera aí, eu troquei um pão de queijo por um cachorro quente e o lanche aumentou R$ 3. Ou seja, eu sei que o cachorro quente vai ser R$ 3 mais caro do que o pão de queijo. E veja só, é exatamente isso que a pergunta está ali questionando a gente. Qual que é a diferença de preços entre um cachorro quente e um pão de queijo? Bom, se eu trocar um pão de queijo por um cachorro quente, o lanche vai passar a ficar R$ 3 mais caro. E isso é o nosso gabarito letra E, Equador. Beleza? Questão 7. Na conta ao lado, as letras A, B e C representam algarismos não nulos e diferentes entre si. Qual é o valor de C? Beleza, pessoal, a gente tem que pensar o seguinte, aqui A, B e C são algarismos, certo? Então, o A, o B e o C vão ser números de 0 a 9, ok? Então, a gente tem ali a multiplicação de um número de 2 algarismos por um número de 1 algarismo, e isso dá, né, na multiplicação, um número de 3 algarismos. O resultado dessa multiplicação é AAA, e a gente sabe que esse valor só pode ser 111, 222, 333, já que A é um determinado algarismo, então AAA vai ser um desses números aí. 111, 222, 333, concorda que vai aumentando de 111 em 111? Então a gente sabe o quê? A gente sabe que esse resultado dessa multiplicação é um número múltiplo de 111. Eu vou escrever o número AAA, lembrando que A ali é o algarismo, né? Como 111 vezes A. Como assim? Se o algarismo A for 1, quer dizer que o AAA é 111. Se o algarismo A for 2, quer dizer que o número AAA vai ser 222. E assim por diante, beleza? Se eu quiser, eu posso pensar no seguinte, eu posso pensar em decompor em fatores primos. Como assim?
O 111, pessoal, a gente pode fazer a decomposição em fatores primos. O 111 é múltiplo de 3, então se a gente dividir ele 111 por 3, fica 37. O que eu quero dizer é que 111 a gente também pode escrever como 3 vezes 37, certo? Ah, mas o que isso ajuda a gente? Veja só, AAA é a multiplicação de 3 por 37 e um determinado algarismo ali, que é o que a letrinha A representa. Mas repare que a gente já tem um candidato aqui, pessoal, porque olha só, 37 é um número de 2 algarismos, 3 é um número de 1 algarismo, então 37 vezes 3 poderia ser ali os valores de A, B e C. Bom, vamos colocar aqui, pessoal, no lugar do AB, o número 37, porque afinal de contas são 2 algarismos, certo? Então eu coloco ali 3 no lugar do A e 7 no lugar do B, fica 37 vezes C igual a AAA. Mas repare, no lugar do A ali, quando a gente fez essa substituição, eu coloquei o 3. Então ali embaixo, ali no resultado da multiplicação, eu também vou ter que colocar o 3. Ou seja, AAA é 333. 37 vezes C, e C seria outro número, vai dar o 333. 37 vezes quanto que vai dar o 333? Bom, 37 vezes 9, né? Então o C ali, ele só pode ser 9. Se a gente multiplicar 37 por 9, vai dar exatamente o 333, certo? Então o valor de C, que é o que a questão está perguntando, é exatamente 9. O nosso gabarito é a letra E, Equador. Vamos para a próxima. Questão 8. Em uma caixa há 5 bolas idênticas com as letras O, B, M, E e P. Em uma segunda caixa há 3 bolas idênticas com as letras O, B e M. Uma bola é sorteada da primeira caixa e a seguir outra bola é sorteada da segunda caixa. Qual é a probabilidade de que essas bolas tenham a mesma letra? Vamos olhar essas duas caixas e ver o que elas têm em comum. A primeira caixa ela vai ter exatamente as letras da OBMAP, certo? E a segunda vai ter O, B, M. Ou seja, se a gente sortear ali na primeira caixa as letras E ou P, já acabou a possibilidade, porque na segunda caixa não tem nenhuma letra E e não tem nenhuma letra P. Então vamos analisar caso a caso. A gente pode pegar ali bolas iguais, sendo a letra O, sendo a letra B ou a letra M. Vamos olhar primeiramente no caso da letra O, certo? Bom, o caso da letra O é o seguinte: qual que é a probabilidade de eu pegar a bola O da primeira caixa? Bom, a gente tem 5 bolas e uma delas é a de letra O, então a probabilidade é 1/5. Depois eu vou sortear na segunda caixa e eu estou interessado em pegar a bola de letra O também, certo? E qual que é a probabilidade disso acontecer? Bom, a segunda caixa tem 3 bolas e uma delas é a de letra O, então a probabilidade é 1/3. Como eu quero sortear uma bola da primeira caixa e uma bola da segunda caixa, eu vou fazer o princípio multiplicativo aqui das probabilidades e multiplicar 1/5 por 1/3. Fazendo essa continha aí, pessoal, essa multiplicação de frações, 1 vezes 1 dá 1, né, em cima no numerador, e embaixo no denominador, 5 vezes 3 dá 15. Bom, pessoal, 1 sobre 15 é a probabilidade da gente sortear exatamente a letra O nas duas caixas, beleza? Mas a gente tem outros casos para considerar. Tem o caso da letra B, né? A gente também pode pegar repetido a letra B. E veja que é a mesma coisa, né? Na primeira caixa a gente tem 5 bolas e uma delas é a de letra B. Então a probabilidade de pegar uma bola de letra B da primeira caixa é 1/5 e da segunda é 1/3, certo? Fazendo essa multiplicação também dá 1 sobre 15. E o caso ali da letra M, pessoal, que é o que também pode repetir, é exatamente a mesma coisa. 5 bolas, uma delas é de letra M, então a probabilidade de sortear a bola M é 1/5 na primeira caixa e 1/3 na segunda. Para que essas duas coisas aconteçam, a gente multiplica as probabilidades e isso dá 1 sobre 15 também. Então, esses 3 casos aí de repetir a bola O, de repetir a bola B e de repetir a bola M interessam a gente. Então a soma dessas probabilidades vai nos dar a probabilidade da gente conseguir repetir uma letra, certo? Seja ela qual for. Então somando essas probabilidades, que é o que a gente está interessado, 1 sobre 15 mais 1 sobre 15 mais 1 sobre 15, fica legal aqui porque o denominador é 15, então é só nos preocuparmos com o numerador. Isso dá 3 sobre 15, certo? Que simplificando por 3 em cima e embaixo, né? Dividindo por 3 em cima e embaixo, fica 1 sobre 5, 1/5. E o nosso gabarito é a letra B de bola, beleza? Questão 10. Lembrando que a questão 9 a gente já resolveu aqui em vídeos anteriores do nível 1 e 2, beleza? Qual é a soma dos algarismos do número? E aí coloca uma raiz quadrada, um monte de 1 menos um monte de 2 e parece uma questão impossível. Bom, pessoal,
fica evidente pra gente que não é muito legal a gente pegar esse número aí, 1.111.000.000 e alguma coisa, menos 22.222 e tentar achar a raiz quadrada direto. A gente vai ter que tentar achar uma outra forma. Mas é curioso aqui, pessoal, e vocês vão concordar comigo, é fácil perceber que repete muito os algarismos, né? Tem muito 1 naquele primeiro número, tem muito 2 naquele segundo número. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer, e aqui é uma sacada que você vai ter que ter, esses dois números, eles são múltiplos de 11.111. Como assim, pessoal? Se eu multiplicar 11.111 um monte de vezes, a gente vai chegar naquele número ali que é 1.111.000.000. E se eu multiplicar 11.111 por 2, vai dar o 22.222. Bom, vamos tentar deixar essa conta aí, essa raiz quadrada um pouquinho mais amigável. Olha só o que eu vou fazer aqui. Não parece muito amigável ainda, né? Mas veja a parte fácil ali, que aquele menos 22.222, eu coloquei como 2 vezes 11.111. Eu vou transformar isso, vou tentar transformar isso em uma multiplicação para a gente conseguir simplificar com essa raiz quadrada. E ali, aqui, pessoal, é um raciocínio bem forte que você precisa ter para perceber o seguinte: 1.111.111.111, a gente pode escrever desse modo: 1.111.100.000 mais 11.111, certo? Eu subtraí ali 11.111 e coloquei separado, tá? E vocês já vão entender para que serve isso. Veja que aquele número que sobrou, 1.111.100.000, ele também é múltiplo de 11.111, certo? Porque ele é basicamente o 11.111 com 5 zeros. Então, se eu pegasse o 11.111 e multiplicasse por 100.000, pessoal, como eu fiz ali naquela parte que está destacado em azul claro, pessoal, 100.000 vezes 11.111 dá o valor de cima, que é 1.111.000.000, né, e 100.000, um número muito grande. Então, o que está em azul na linha de cima é igual ao que está em azul na linha de baixo. Tá, mas o que isso vai ajudar a gente? Lembra aqui, pessoal, que a gente separou, né, 11.111 ali, menos 2 vezes 11.111? 11.111 menos 2 vezes 11.111, né? Coisa menos 2 vezes essa coisa vai dar menos coisa, ou seja, menos 11.111. Parece que a gente não chegou em lugar nenhum aqui, pessoal, mas agora a gente tem o quê? A gente tem ali uma multiplicação menos 11.111, tudo isso aí dentro da raiz quadrada. Mas eu tenho ali duas parcelas, né? Eu tenho aquele negócio que é a multiplicação e depois menos 11.111, e nas duas parcelas a gente conseguiu destacar o 11.111. Adivinha o que eu vou fazer? Vou colocar o 11.111 em evidência. E adivinha o que eu vou fazer aqui, pessoal? Imagina que o 11.111 é x, tá? 100.000x menos x daria o quê? Daria 99.999x. E é exatamente isso que eu vou fazer aqui. Então, 100.000 coisas menos uma coisa, que é o próprio 11.111, dá 99.999 coisas, ou 99.999 vezes 11.111. Mas olha que bizarro, 99.999 continua sendo um número que tem um monte de algarismos repetidos. Concorda que se eu pegar o 11.111 e multiplicar por 9, vai dar exatamente 99.999? Então olha o que eu vou fazer aqui. Esse 99.999 eu vou escrever como 9 vezes 11.111, e isso ali que está destacado em marrom é exatamente a mesma coisa escrito de outra forma. Mas qual que é a vantagem disso, pessoal? Agora fica mais fácil para a gente conseguir exatamente calcular o que é essa raiz quadrada. Eu tenho 9, certo? E 9 a gente pode escrever como 3 ao quadrado, e isso está multiplicando 11.111 vezes 11.111. Coisa vezes coisa é coisa ao quadrado. Então olha que bacana, dentro da raiz quadrada eu tenho duas coisas ao quadrado. E quando eu tenho uma multiplicação dentro da raiz quadrada, o que eu posso fazer? Eu posso quebrar em duas raízes, certo? Então fica raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 11.111 ao quadrado. Só que concorda comigo que raiz ao quadrado é redundante? Porque a gente está elevando uma coisa ao quadrado e depois está tirando a raiz quadrada. A gente cancela, né, raiz quadrada com o quadrado. Ou seja, raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3 e raiz quadrada de 11.111 é o próprio 11.111. Então, essa conta aí é 3 vezes 11.111 e fazendo essa multiplicação dá exatamente 33.333. Aquele número inicial ali, que era a raiz quadrada de 1.111 não sei o que, menos 22.222, o resultado dessa raiz quadrada é 33.000
333. E a questão está perguntando a soma dos algarismos. Bom, é só somar agora, né? 3, 3, 3, 3, 3, somando tudo dá 15, né? Então a soma dos algarismos desse número aí, dessa raiz quadrada bem esquisitona, é 15 e o gabarito é letra B, Brasil. Questão 11. A figura mostra um pentágono ABCDE tal que AB igual a 4, BC igual a 8, CD igual a 1, AE igual a 4 e os ângulos ABC, BCD e EAB são retos. O ponto P se move sobre os lados AB e BC. Quantas posições o ponto P pode ocupar sobre os lados AB e BC de modo que o triângulo PDE seja isósceles? Vamos lá, pessoal, que essa questão é bem complicadinha. Mas o importantíssimo aqui, duas coisas. Primeiro, você saber o que é um triângulo isósceles, certo? Que um triângulo isósceles é um triângulo que tem dois lados iguais, certo? De mesma medida. E a outra coisa que vai ser fundamental nessa questão aqui é o Teorema de Pitágoras. Você vai usar muito. Mas vamos lá. Vamos ampliar a figura aqui e colocar os valores que a gente já sabe que a questão deu aqui nos segmentos AB, BC, CD e AE. Concorda que nessa figura aí falta um valor pra gente saber? Falta a gente saber o segmento ali ED, né? Vamos começar por isso porque a gente pode ser útil pra gente sair do lugar aqui, pessoal. Bom, mas como que eu vou saber qual que é ali o tamanho do segmento ED? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o prolongamento imaginário, tá, pessoal? Então eu coloquei ali X, que é o valor que a gente não sabe ainda, e eu coloquei um prolongamento imaginário pra gente formar um retângulo, né? Porque parece que é um retângulo que foi cortado ali a ponta. Do E até o canto é 4 centímetros e do D subindo ali até o canto também é 3 centímetros, para a gente ter ali tanto em cima quanto embaixo 8 centímetros e tanto de um lado quanto de outro 8 centímetros. E assim, pessoal, a gente forma um triângulo retângulo de ponta cabeça e a hipotenusa, ou seja, o lado oposto ao ângulo reto, é exatamente o X que a gente está procurando, certo? Um triângulo retângulo com catetos 3 e 4 é muito comum na matemática, talvez você já tenha decorado que a hipotenusa é 5, né? Então nem precisaria fazer a conta, já colocaria ali que o X é 5. Tá? Mas vamos supor que você não saiba disso e você sabe o Teorema de Pitágoras. Não tem problema, vamos usá-lo aqui. A hipotenusa aqui, que na fórmula é o A, é o x, né? Que é o valor que a gente quer saber. O x ao quadrado é igual a 1 cateto ao quadrado, né? Tanto faz a ordem, então eu coloquei ali o 3 ao quadrado primeiro e depois 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, então x ao quadrado é 9 mais 16, que dá 25. Bom, que número que A ao quadrado dá 25? É 5, né? 5 positivo, já que a gente está falando de medida, então o x é 5, tranquilo? Então aquele segmento ali, ED, é 5. Dá pra gente tentar aqui agora finalmente começar essa questão para valer, vendo ali a trajetória do ponto P. O ponto P, ele vai se mover, digamos assim, vamos colocar desse modo, né? O ponto P vai se mover de A até B e depois de B até C. E o que acontece, pessoal? Vamos colocar que o P, ele acabou de sair, né? Acabou de sair do ponto A e ele vai caminhando ali, vai para baixo até o ponto B e depois vai até o ponto C. Cada vez que o ponto P está em um determinado local, ele forma um triângulo, né? Com os cantos ali D e E, com os vértices D e E, mas esse triângulo em específico que a gente desenhou não vai interessar a gente porque ele não é isósceles, né? Porque a gente consegue ver ali que o PE é um valor bem pequenininho, o lado PD é bem maior, né? Então a gente vai ter que pensar aqui quando, em quais casos, né, a gente vai ter um triângulo que é isósceles. O primeiro caso aqui que vem na minha cabeça, pelo menos, é esse daqui, ó. O P vai ali para baixo, certo? De modo que a distância de P até D fica 8, fica bem uma reta ali, o PD fica uma reta paralela ao segmento BC ali embaixo, e PE, nessas condições, vai ter 5 centímetros, porque o ponto P vai ter caminhado 3 centímetros em relação ao A, certo? E fazendo ali Pitágoras, pessoal, eu lembro que Pitágoras aqui vai ser essencial para a gente analisar ponto a ponto aqui em cada local que o P estiver. A gente vai ter ali PE igual a 5. E como o lado ED sempre vai ser 5, não muda, né, pessoal? O que muda são os outros dois lados ali que tem interação com o vértice P. A gente tem um caso, até agora, achamos o primeiro caso de um triângulo isósceles. Beleza, só que o ponto P, ele não terminou a rota dele, ele não terminou a trajetória dele, ele vai descer até o ponto B. Quando o ponto P estiver ali junto do ponto B, alcançar o ponto B, o vértice B, o lado PE vai ser 4 raiz de 2, tá, pessoal? Repara que
a AE e P, né, formam ali o que seria um quadrado, né? É como se PE fosse a diagonal de um quadrado de lado 4. E a diagonal de um quadrado é o lado raiz de 2, né? Se o lado fosse 4, né, então a diagonal seria 4 raiz de 2, que é justamente o lado PE que a gente está vendo agora. E o lado PD, pessoal, vai ser raiz de 65. Como que a gente chega nesse número? Pitágoras de novo. A gente vai ter ali um cateto 8, um cateto 1 e a hipotenusa, né, que usando o teorema de Pitágoras seria 8 ao quadrado, que é 64, mais 1 ao quadrado, que é 1, né, então seria a soma 65, e a raiz disso ficaria a raiz de 65. Bom, mas a gente sabe que o P vai seguir a sua jornada rumo ao ponto C. E repara o seguinte, pessoal, na medida em que ele for se aproximando ali do ponto C, né, pessoal, quando ele chegar, por exemplo, ali no ponto médio, né, do segmento BC, o que vai acontecer, pessoal? Repara que daqui para cá, o lado PE vai diminuindo e o lado PD vai diminuindo também. Então, nesse ponto aqui, pessoal, quando o P estiver bem no meio do caminho entre o B e o C, o lado PE vale 4, certo? E o lado PD vai valer o quê? Vai valer um pouquinho mais que 4, né? PC vai ser ali um valor 4, depois CD é 1. Fazendo ali o teorema de Pitágoras, nesse momento aí, PD é raiz de 17, é um pouquinho maior do que PE. Só que tem um ponto, né, pessoal? O P ali, a gente colocou no ponto médio, né, entre B e C, mas ele pode tanto ir quanto voltar. Se a gente voltasse um pouco, ia ter algum momento em que o valor ali do PE seria 5, porque veja só, antes ele estava 4 raiz de 2, que é um valor maior do que 5, e depois ele passou a ser 4, quer dizer que em algum momento, como ele foi diminuindo, em algum momento ele valia exatamente 5. E nesse caso a gente teria PE, que mede 5, e ED, que mede 5, então a gente teria um triângulo isósceles aí, né? O segundo caso que a gente conseguiu achar. Mas será que é o único? Não, pessoal. Por quê? Porque ele está ali, pessoal, no ponto médio agora, então a gente já tem dois casos, mas ele está no ponto médio, e o ponto P vai andar rumo ao ponto C. O que acontece, pessoal? O lado PE vai aumentar de novo, ele está valendo 4, vai aumentar de novo, e o que acontece? Uma hora ele vai valer 5 mais uma vez. E de novo a gente vai ter um caso em que o triângulo tem PE e ED com a mesma medida, 5. Então achamos o terceiro caso. Será que é isso? Será que acabou? Será que a nossa alternativa é a letra C? Ainda não, pessoal, porque repara no seguinte, lembra que no começo PD, que era o lado de baixo do nosso triângulo, era raiz de 65? Raiz de 65 é um valor bem maior do que o 5. Mas como ele vai diminuindo aos poucos, vai chegar algum momento, pessoal, que o valor dele também vai ser 5. Repara que na medida em que o P vai se aproximando de C, o lado PD vai diminuindo. Então, em algum momento, o valor ali PD foi exatamente 5 e a gente teria outro triângulo isósceles ali, dessa vez por causa dos lados PD e ED, né? Então, a gente achou um quarto caso. Bom, parece que a nossa alternativa, que era C, passou a ser a letra D, né? Será que tá pronto aqui? Será que a gente achou todos os casos? Não, pessoal. Essa questão é bem complicadinha, tá? Porque todos os casos até agora, a gente ficou comparando com o lado ali que mede 5, né? Mas pensa comigo, pessoal. Pode acontecer dos dois lados ali que são afetados pela movimentação do P, ou seja, o lado PE e o lado PD, pode acontecer dos dois lados serem iguais em algum momento. Veja só, pessoal, aqui o que acontece, veja quando o P está bem no meio do caminho entre B e C, PE vale 4, porque é justamente a altura desse nosso, entre aspas, retângulo, e mede o quê? Mede raiz de 17, o segmento PD ali. Tá, beleza, a gente tem um triângulo que com os três lados diferentes, não é um caso para nós. Mas repara na sutileza, pessoal. Concorda comigo que na medida em que o P for se aproximando do C, a partir desse ponto aí, o PE vai aumentar e o PD vai diminuir? Pois é, pessoal. Repara que nesse momento, 4 eu posso escrever como raiz de 16, né? Só para você ter uma ideia aqui que raiz de 16 é um pouquinho menor do que raiz de 17. Só que o P, ele vai se mover até o ponto C. Então, quando ele se mover um pouquinho, o que vai acontecer? O lado PE vai aumentar um pouquinho e o lado PD vai diminuir um pouquinho, que eu não sei exatamente o valor, a questão não pergunta isso, mas quando ele se mover um pouquinho, mais ou menos aqui, os lados vão ter uma medida ali que a gente colocou como azinho, mas vão ser iguais, vão ser de mesma medida, pessoal. Então, a gente tem um quinto caso aí. Então, o nosso gabarito, pessoal, questão difícil que você tinha que olhar muito bem. O nosso gabarito é a letra E, Equador. Questão 12. Sabendo que as áreas dos triângulos BCQ e QCP da figura são respectivamente 6 e 2, qual é a área do retângulo ABCD?
Bom, vamos ampliar essa figura aqui e colocar os valores das áreas que a questão deu pra gente. Bom, aquele triângulo pequeno ali de cima, o PQC, ou QCP, né, mede 2 de área e o BCQ mede 6 de área. Beleza, e por onde que a gente começa agora para conseguir achar a área desse retângulo? Veja ali o ponto Q. Concorda que ele é exatamente a interseção de duas retas? A gente sabe que ângulos opostos pelo vértice têm o mesmo valor, a mesma medida. Então, embora eu não saiba exatamente quantos graus são, eu sei que aquele ângulo logo acima do vértice Q, que a gente destacou em vermelho, vai ter a mesma medida do ângulo logo embaixo. Bom, eu posso pensar que ACB, que é o que a gente destacou aqui em verde, pessoal, é metade do retângulo, porque afinal de contas, AC é uma diagonal, certo? Que corta o nosso retângulo bem ao meio. Então a gente pode chamar de X aquele pedaço ali embaixo, pessoal, porque qual que vai ser a estratégia aqui? Eu sei que x e 6 juntos vai dar metade do retângulo. Então, se a gente descobrir o x, a gente descobre a metade do retângulo e, consequentemente, a área total do retângulo, beleza? Então, achando o x, a gente vai conseguir calcular a área do retângulo como um todo. Nesse triângulo que tem área x, eu vou desenhar outros dois ângulos nele. Eu vou desenhar o ângulo laranja e o ângulo roxo. E qual que é o ponto aqui fundamental para você perceber, pessoal? O triângulo PQC e o triângulo ABQ são semelhantes. Como assim? Veja aquele ângulo laranja ali perto do ponto A, ele vai ser o mesmo ângulo, pessoal, vai ser o mesmo ângulo daquele ângulo ali de cima perto do vértice C, certo? Porque AB e CD, na verdade, eles são paralelos, né? E para um triângulo ser semelhante ao outro, basta que os três ângulos, né, pessoal, sejam iguais. Eu sei que no triângulo de baixo ali, no triângulo AQB, eu sei que ele tem ângulos laranja, vermelho e roxo. E eu sei que isso tem que dar 180 graus. Mas olha no triângulo de cima, no triângulo PQC. Eu tenho laranja e vermelho. Falta o roxo, né, para dar exatamente os 180 graus. Todos os triângulos têm que ter 180 graus como soma dos ângulos internos. Como os três ângulos ali são iguais, né, eu tenho laranja, vermelho e roxo em cima e laranja, vermelho e roxo embaixo, eu concluo que esses dois triângulos que a gente destacou são semelhantes. E qual que vai ser agora o nosso próximo passo aqui, pessoal? Eu tenho ali o triângulo PQC, que a questão deu área pra gente que era 2, daí a gente tem aquele outro triângulo que a questão deu área pra gente que era 6, mas se eu juntar esses dois triângulos que a questão nos deu a área, eu formo um triângulo, né, que eu vou desenhar aqui de ponta cabeça, vou inverter ele para ficar mais fácil a gente entender, que é o triângulo PCB. Ele tá de ponta cabeça, mas aquele triângulozinho de baixo ali é o nosso triângulo de área 2 e ali em cima é o triângulo de área 6. Então os dois juntos formam esse triângulozão maior aí, que é o PCB, que teria área 8. Mas veja o seguinte, como que a gente calcula a área de um triângulo? É base vezes altura sobre 2, certo? Então, olha ali primeiro no triângulo pequeno, no triângulo PQC. Concorda que se eu fizer a base, que é o PC, vezes a altura, que é o Hzinho, sobre 2, vai dar a área dele? E se eu quiser calcular a área do triângulozão inteiro, pessoal, o PBC, né, que a gente sabe que vai ser 8, né, já que é a soma das duas áreas que a questão deu pra gente, vai ser o quê? Vai ser a base, que é a mesma, vezes a altura, que é o Hzão nesse caso. Então lembra, a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Só que nesse caso aqui, pessoal, a base é a mesma nos dois triângulos, tanto no que tem área 2 quanto no que tem área 8. Então, se a área de um é 4 vezes a área do outro e a base é a mesma, quer dizer que a altura Hzão é 4 vezes a altura do Hzinho. E a gente tem essa relação aqui. Então, vamos colocar esses valores de Hzinho aqui no nosso retângulo, pessoal. Eu coloquei que Hzinho é a altura do triângulo menor. E 4H, se você reparar, vai ser a altura do retângulo, do segmento ali BC. Isso quer dizer que aquele triângulo que a gente definiu no início que tem área X, ele vai ter a altura 3H. Porque a altura desse triângulo que tem área X com a altura do triângulozinho tem que dar a altura do retângulo como um todo, que é 4H. Então, se em cima é H, embaixo é 3H, beleza? Ou seja, os triângulos são semelhantes e eu sei que o triângulo de baixo ele tem o triplo da altura do triângulo de cima. E existe uma relação muito importante para você prestar atenção aqui. A razão entre as áreas de triângulos semelhantes é o quadrado da razão entre as medidas lineares. Como assim? Não entendi nada. O que acontece, pessoal? Se dois triângulos são semelhantes e um tem o dobro da altura do outro, quer dizer que ele vai ter 4 vezes a área. Se dois triângulos são semelhantes e um deles é 10 vezes mais alto,
quer dizer que a área dele é 100 vezes maior, é ao quadrado. E aqui a gente sabe, pessoal, que o triângulo de baixo ele é 3 vezes maior, digamos assim, né? 3 vezes mais alto do que o triângulo de cima. Então a área dele vai ser 9 vezes maior. Então só aqui para colocar numa formulinha, caso você não tenha entendido, a razão, a divisão entre a medida linear desses triângulos, pessoal, ao quadrado, é igual à razão, né? A divisão entre as áreas. Ou seja, a altura do pequeno dividido pela altura do grande, tudo isso ao quadrado, é igual à área do pequeno pela área do grande. A área do pequeno eu sei que é 2, porque foi o que a questão falou, e a área do grande é x, porque é o que a gente quer achar nesse momento. Bom, h ao quadrado fica h ao quadrado mesmo, e 3h ao quadrado, pessoal, fica 9h ao quadrado, pela regrinha da matemática, quando a gente tem expoente na fração. É bom dar uma revisada nisso, caso você não tenha entendido, tá? Mas 3h ao quadrado fica 9h ao quadrado. Bom, eu tenho h ao quadrado em cima, h ao quadrado embaixo. Se eu dividir os dois, pessoal, se eu simplificar, sobra 1 ali, né? Fica 1 sobre 9 igual a 2 sobre x. Bom, fazendo a multiplicação cruzada aqui, você vai descobrir que o x, que é a área do triângulo AQP, que é o triângulo de baixo, é 18. Acabou a questão? Não, pessoal, não acabou a questão. Mas a gente sabe agora, né, pessoal, que a área desse triângulo aí que a gente tinha chamado de x, na verdade é 18. Mas lembra que a gente tinha discutido que aqui ABC é metade do retângulo? Bom, olha só, metade do retângulo tem quanto de área? 18 com 6 tem 24, né? A área do retângulo ABCD vai ser o dobro disso, ou seja, 2 vezes 24, que dá 48. E o nosso gabarito é a letra A. Questão 13. O quadrado ABCD tem 8 centímetros de lado. O ponto P, no interior do quadrado, é tal que a área do triângulo APD é o dobro da área do triângulo ABP. Seja x a distância em centímetros do ponto P ao lado AB. Qual é o gráfico da área da região destacada em cinza em função de x? Beleza, questão que envolve aí função com gráfico. A gente quer saber, pessoal, qual que é a área cinza dependendo de qual for o tamanho ali, né, do nosso x. Bom, vamos desenhar um quadrado aqui e tentar entender isso. A questão falou que esse quadrado tem lado 8, maravilha. E a gente tem um determinado ponto P ali. Esse ponto P vai formar um triângulo, que é o APB, e outro triângulo, que é o APD. E a questão falou o seguinte, a questão falou que x é a distância entre o lado AB e esse ponto P. Só que o que acontece? A questão falou que tem uma certa regra, né? O triângulo APD sempre vai ter o dobro da área do triângulo ABP. Ou seja, no nosso desenho, o triângulo azul tem sempre o dobro da área do triângulo rosa. Mas repara comigo, pessoal. Vamos supor que a gente quer calcular a área do triângulo rosa. A base, vamos supor que esse triângulo está deitado, né? A base seria 8, a altura seria x, né? Então seria 8 vezes x sobre 2. Só para exemplificar aqui, imagina que o x é 1, tá, pessoal? 8 vezes 1 sobre 2. Se o x fosse 1, quer dizer que a área do triângulo rosa é 4. Só que a área do triângulo azul teria que ser o dobro, né? Teria que ser 8. 8 vezes a altura do triângulo azul, que eu não sei, sobre 2 tem que dar 8. Nesse caso seria 2. O que eu quero dizer, e a ideia que você tem que pensar aqui, é que para que a gente tenha esse caso, né? Para que a gente tenha a condição de que o triângulo azul tenha o dobro da área do triângulo rosa, a altura do triângulo azul, que eu vou destacar nesse segmento em verde, vai ser sempre o dobro da altura do triângulo rosa. Se a altura do triângulo rosa é x, a altura do triângulo azul vai ter que ser o dobro, ou seja, 2x. Então sempre, pessoal, a gente não pode escolher um ponto P qualquer. O ponto P, ele vai ter que respeitar isso. Ele vai ter que estar a uma distância x do lado AB e a uma distância 2x do lado AD, que é a parte de cima, certo, pessoal? Ou seja, o ponto P, ele pode assumir qualquer lugar dessa reta aqui que a gente desenhou, certo? Qualquer lugar que o ponto P esteja nessa reta, ele vai estar a uma distância x do lado AB e a uma distância 2x do lado AD. E dessa forma, os triângulos formados ali vão ter essa questão da área de uma área ser o dobro da outra. Então vamos colocar aqui no finalzinho, pessoal, bem embaixo, o último caso, né? O caso mais extremo. O que acontece? O P, ele fica bem no meio do segmento BC. Lembra que o lado do quadrado aqui, pessoal, é 8. Então, nesse caso, o que ia acontecer? O nosso valor x seria 4, né? Então, veja só que interessante o que a gente observou aqui. A gente foi no ponto mais extremo, né? E o valor do x pode valer no máximo 4, né? Lembra que o x é aquela distância ali entre o lado AB e o ponto P.
Só que veja que as letras A, B e C mostram gráficos em que o valor de x, né, que é ali o eixo horizontal, vai até 8. E não faz o menor sentido, porque o máximo que pode acontecer é o x valer 4. Então essas três alternativas a gente já descarta. A gente fica só entre a letra D e a letra E. Mas repara no seguinte, concorda comigo que, considerando o cenário inicial ali, que a questão deu pra gente, a área cinza era grande, e na medida em que a gente foi esticando o valor de x, a gente foi aumentando, né, a área tanto do triângulo rosa quanto do triângulo azul, e por conseguinte, diminuindo a área cinza, que é o que a questão está perguntando? Pois é, só com isso a gente já consegue perceber que, na medida em que a gente aumenta o valor de x, o valor da área cinza diminui, e isso é o que está na letra E, tá? E a gente já poderia partir para a próxima, mas só para você entender aqui. Até dá para fazer essa área aqui, né? A área do quadrado inteiro é 8 vezes 8, né? Porque é um quadrado, que é 64, e a área cinza vai ser o quê? Vai ser a área total, que é o 64, menos a área rosa, menos a área azul. A área rosa é base vezes altura sobre 2, ou seja, 8 vezes 4 sobre 2, e a área azul também, né? Base 8 vezes altura, 8 sobre 2. 8 vezes 4 sobre 2 dá 16, 8 vezes 8 sobre 2 dá 32, e se você fizer essa conta, 64 menos 16 menos 32, sobra 16, que é justamente a área cinza no momento em que o x vale 4. Então, tudo indica pra gente que o nosso gabarito só pode ser letra E, Equador. Questão 14. 4 cartões, cada um deles com um número inteiro positivo, são tais que toda vez que somamos os números de 3 deles, obtemos um número igual ou maior do que 24. Considere as seguintes afirmações. 1. Todos os números são iguais ou maiores do que 8. Bom, pessoal, antes de ler as outras, já dá pra gente começar a montar isso daqui, né? A questão falou que existem 4 cartões, cada um deles com um número inteiro positivo, e a gente sabe que se a gente pegar 3 deles quaisquer, a soma tem que dar pelo menos 24. Isso a gente sabe, né? Mas a afirmação 1 está dizendo que todos os números são iguais ou maiores do que 8. Não necessariamente, né, pessoal? Bom, eu vou colocar aqui 4 cartões com números que eu tirei da minha cabeça, tá? E eu coloquei ali 3 números grandes, né, 31, 9, 15, e coloquei um 7 ali, que é um número menor do que 8. Veja que se eu pegar só os menores números, né, 3 cartões dos 4 que a gente colocou, por exemplo, 7, 9, 15, isso já passa longe do 24, né? Então a gente consegue atingir o 24, mesmo que algum dos cartões seja menor do que 8, né? Os cartões não tem que ter o mesmo valor, né? Então a gente pode ter um 7 ali, depois puxar um 31, puxar um 9, e isso vai dar um valor maior ou igual a 24. Então, a afirmação 1 com certeza é falsa, pessoal, beleza? E só sabendo que a afirmação 1 é falsa, a gente já pode olhar nas alternativas e eliminar todas as alternativas que dizem que a afirmação 1 é verdadeira. Então, 3 alternativas já foram pro saco. Se você usar da malandragem, a afirmação 2 é verdadeira, com certeza, porque é o que sobrou pra gente, e a gente só teria que olhar a informação 3, que é o que a gente vai fazer aqui. Olha só, a afirmação 3 diz o seguinte: existem dois números cujo produto, né, cuja multiplicação é igual ou maior do que 64. Bom, vamos pegar um caso aqui, pessoal, que eu coloquei tudo 8. Por que eu coloquei tudo 8? Porque eu vou pegar 3 cartões, 8, 8 e 8, e a soma tem que dar 24, né? Nesse caso, sempre vai dar 24, porque todos os cartões são iguais. Nesse caso, se eu fizer a multiplicação de dois deles, né, vai dar sempre 64. Mas será que sempre vai dar 64 ou maior do que 64? Bom, vamos tentar diminuir alguns números para ver se isso muda a multiplicação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no lugar do 8 um 7 ali no primeiro cartão. Não é um caso possível, porque eu posso pegar 7, 8 e 8 e isso dá 23. E a questão falou sempre que vai dar 24 ou mais. Então, se eu diminuir 1 naquele cartão 7, eu vou ter que aumentar 1 em outro cartão. Eu vou colocar 9 no segundo cartão, só que ainda não dá, né? Porque eu posso pegar 3 cartões, por exemplo, o 7, o 8 e o 8, e a soma dá 23 ainda. Então, eu tenho que aumentar o número de outro cartão também. Então, eu coloco aqui outro 9. Então vamos pegar aqui o cartão menor, que é o 7, para a gente tentar forçar uma multiplicação que dê um valor menor que 64. E vamos supor que a gente pegue os dois 9 aqui para complementar a nossa escolha de 3 cartões. Se eu pegar 3 cartões, o 7, 9 e 9, vou ter 9 vezes 9, que dá 81, que é um número maior do que 64, né? E se eu pegasse 7, 9 e 8, também, né? Porque eu ia multiplicar o 9 pelo 8 e ia dar o quê? Ia dar 72. Vamos extrapolar e fazer o seguinte, vamos colocar cartões ali de número 1, beleza, pessoal? E 22. 1, 1 e 22. Como assim? Eu selecionei 3 cartões, certo? E eu sei que vai dar ali 24 na soma.
Ah, quer dizer que se eu multiplicar 1 por 22, vai dar uma multiplicação ali que é 22, que é menor que 64, certo? Lembra que a gente tem 4 cartões, não dá pra gente escrever qualquer número em 3 cartões e sair por aí felizão. Vamos supor que a gente vai escolher os cartões. A gente escolheu um, depois escolheu outro um, e daí a gente vai escolher aquele outro cartão que a gente não colocou o número. Mas a soma tem que ser pelo menos 24, então aquele cartão tem que ser pelo menos 22. E fica evidente que 22 vezes 22 vai dar um número muito maior que 64. Então, por mais que eu não saiba exatamente quais são os números dos cartões, como eu sei que se eu pegar 3 deles vai dar no mínimo 24 a soma, eu consigo confirmar sim que a multiplicação, que vai existir 2, pelo menos 2, cuja multiplicação vai ser maior do que 64. E isso então, pessoal, faz que a gente conclua que a afirmação 3 é verdadeira. Então a letra D não pode ser a nossa resposta, sobra a letra C. Mas vamos examinar aquela 2 que a gente pulou. Existem dois números cuja soma é igual ou maior do que 16. Bom, vamos pegar aqui o caso que tem tudo 8. Nesse caso, realmente vai existir dois números cuja soma é igual ou maior que 16, e se a gente tentar diminuir um cartão, a gente vai ter que aumentar o número do outro. Sempre vai ter alguma possibilidade de que a gente tenha ali uma soma maior que 16, por exemplo, 22 mais 22. Lembre-se que a afirmação 2 e a 3, elas estão perguntando sobre os 4 cartões existentes, e não os 3 que eu peguei, beleza? Então a afirmação 2 é verdadeira também, e o nosso gabarito é a letra C, Canadá. Questão 15. As 6 cadeiras de uma fila são numeradas de 1 a 6 e devem ser ocupadas uma de cada vez, de modo que sempre que possível é escolhida uma cadeira sem vizinhas ocupadas. Por exemplo, é válida a ordem de ocupação 1, 6, 3, 2, 4, 5, em que a primeira pessoa ocupa a cadeira 1, a segunda a cadeira 6, a terceira a cadeira 3, a quarta a cadeira 2, a quinta a cadeira 4 e a última a cadeira 5. Já a ordem 1, 5, 2, 3, 6, 4 não é válida, pois a terceira pessoa sentou-se ao lado da primeira, quando poderia ter se sentado em uma cadeira sem vizinhas ocupadas. Quantas ordens de ocupação válidas existem? Vamos lá que a gente tem muito caso para considerar, mas a questão aqui é basicamente sobre antissociais. Imagine o seguinte: uma pessoa se senta na cadeira 1. Depois, outra pessoa vai se sentar, mas ela não conhece a pessoa que está na cadeira 1. Ela vai se sentar em outro lugar, por exemplo, cadeira 3. Tem que ter pelo menos uma cadeira de distância, certo? E daí uma terceira pessoa vai se sentar. Nesse caso aí, ela poderia se sentar na cadeira 5 ou na cadeira 6. Então vamos supor que ela se sentou na cadeira 6. Repare que a partir desse momento, qualquer cadeira que você for pegar, você vai ficar do ladinho de alguém, ainda que você seja bem antissocial, certo? Seja cadeira 2, 4 ou 5. Vamos pensar que em outro caso que a gente tem 3 cadeiras ocupadas. De novo, o próximo que se sentar não vai ter jeito, vai sim se sentar de modo que ele vai ter um vizinho ali do ladinho da cadeira que ele for se sentar. E tem um caso em que apenas 2 pessoas se sentaram e aí já não tem mais jeito, né? Qualquer pessoa que chegue agora para se sentar, ela vai acabar sentando do lado de alguém, que é o caso das cadeiras 2 e 5 estarem ocupadas, beleza? Bom, vamos analisar primeiro o caso ali das 3 cadeiras, considerando só a ordem dali de sentar antes de ter ali uma pessoa do lado da outra. Bom, a gente colocou ali as cadeiras 1, 3 e 5, né? Só que não precisa ser necessariamente nessa ordem, né? A primeira senta na 1, a segunda na 3, a terceira na 5. Pode ser qualquer outra combinação envolvendo essas 3 cadeiras, certo? Pode começar com 1, 5, 3, 3, 1, 5, 3, 5, 1, 5, 1, 3, 5, 3, 1, nessas 3 primeiras cadeiras. E por enquanto, pessoal, a gente tá só considerando, né, esse primeiro fator aí da gente se sentar sem que tenha nenhum vizinho ali nas cadeiras, certo? Se as cadeiras forem 1, 3 e 5, as possibilidades são essas. Não é a sequência inteira, mas isso a gente vê depois. Vamos pensar o seguinte, tem também, né, a possibilidade de ser as cadeiras 1, 3 e 6, né? Então são todas essas aí. 1, 3, 6, 1, 6, 3, 3, 1, 6, 3, 6, 1. Diferentes ordens em que as 3 primeiras cadeiras podem ser ocupadas. Mas pode ser também, pessoal, se você olhar bem com atenção a figura, as cadeiras 1, 4 e 6, né? E a gente tem mais 6 possibilidades para o início da sequência. Bom, a gente examinou todas as possibilidades com a cadeira 1, mas e se for 2, 4 e 6? Pode ser também, né? Então teria 2, 4, 6, 2, 6, 4, esses começos de ordem de ocupação, certo? Não é a ordem inteira. Então a gente tem aí, pessoal, ao todo 24 inícios de ocupação, certo? Nos casos em que temos ali 3 cadeiras. Lembra que tem aquele caso ali do 2 e do 5 que a gente vai analisar depois. Mas o que acontece? Vamos supor que qualquer um desses 24 casos aconteceu. Vou pegar ali o 1, 3 e o 6 só para dar de exemplo.
A partir de agora, o que acontece? O próximo que se sentar, aí tanto faz a cadeira que ele for escolher, porque qualquer uma que ele escolher, ele vai se sentar do lado de alguém. Então ele tem 3 possibilidades, né, para se sentar. E depois que essa pessoa se sentar, a outra pessoa vai chegar e vai ter 2 possibilidades para se sentar. Como assim? Eu vou pegar esse exemplo 136 de novo e provar para vocês que existem 6 ordens possíveis das pessoas se sentarem para cada um desses inícios que a gente viu. Esses inícios que a gente colocou ali colorido, né, são as possibilidades, os inícios das sequências das cadeiras serem preenchidas sem que tenha ninguém um do lado do outro. Mas vamos pegar ali o caso do 136, beleza? O que acontece? Depois do 136, né, não vai ter como a pessoa escolher uma cadeira que não tenha nenhum vizinho. E daí tanto faz. Então, as outras cadeiras que sobraram, que são as cadeiras 2, 4 e 5, podem ser ocupadas em qualquer ordem. Então, a gente tem ali a sequência 2, 4, 5, 2, 5, 4, 4, 2, 5, né? O que tá ali em vermelho nessa sequência é o momento em que já tanto faz qual cadeira a pessoa escolher, porque ela vai se sentar do lado de alguém. Isso para um início, certo? A gente tem 24 inícios, né? E cada início vai dar 6 ordens diferentes pra gente. 24 vezes 6 dá 144. Mas atenção, não saia correndo marcar a letra C, porque a gente tem o caso ali das cadeiras 2 e 5 serem ocupadas primeiro, né? Porque a partir daí, né, a gente também vai ter o caso que tanto faz qual cadeira a pessoa vai escolher, porque qualquer uma que ela escolha a partir desse momento vai ficar do lado de alguém que já está sentado. Então, beleza, as cadeiras 2 e 5 estão ocupadas. Chega a terceira pessoa, ela tem 4 possibilidades de escolha. Chega a quarta pessoa, ela vai ter 3 possibilidades de escolha para se sentar. Chega a quinta pessoa, ela vai ter 2 possibilidades de escolha. E a última vai se sentar no lugar que sobrou. Então, no caso em que foi primeiro a pessoa se sentou na cadeira 2, depois outra pessoa na cadeira 5, a gente tem 4 possibilidades para a terceira pessoa, 3 para a quarta, 2 para a quinta e a cadeira que sobrou para a sexta. Ou seja, a gente tem 24 ordens de ocupação, considerando que comece com 2 e 5. Mas também pode começar ao contrário, né? 5 e 2. Nesse caso, a gente também vai ter aí mais 24 possibilidades. Se a gente somar todos os casos, né, os 144 com os 24 com os 24, se a gente somar tudo, vai dar 192 ordens diferentes de ocupação dessas 6 cadeiras. E o nosso gabarito é a letra D. Questão 16. A ranzinza quer ir da pedra 1 até a pedra 10 em 5 pulos, pulando de uma pedra para a seguinte ou por cima de uma ou de 2 pedras. De quantas maneiras diferentes Zinza pode fazer isso? Primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, pessoal, que pode ser uma pegadinha muito grande, é o seguinte: a ranzinza vai ter que pular uma distância total de 9 saltos, porque ela já está na pedra 1. Então, da 1 para chegar até o 10, são 9 saltos e não 10. Atenção! E quais são os saltos que a Ran pode dar? Bom, ela pode pular de uma pedra para a seguinte, ela pode pular sobre uma pedra ou sobre 2 pedras. Mas a gente sabe, pessoal, que a ranzinza quer dar exatamente 5 pulos para chegar até a pedra 10. Bom, a gente pode pensar no caso mais simples aqui, que a ranzinza queria dar só saltinho pequeno, né? Saltando de pedra em pedra, e ela precisaria dar 9 saltos de distância 1. Mas espera aí, a gente não quer 9 saltos, a gente quer 5. Então vamos trocar esses saltos de 1 por saltos maiores. Vamos colocar ali saltos de 2. Então 4 saltos de 2 e 1 salto de 1. Então concorda comigo que esse é um caso que a ranzinza vai dar 5 saltos e vai percorrer a distância 9, né? 4 de 2 e 1 de 1 dá 9. Tem outra forma dela dar exatamente 5 saltos? Tem, né? Ela pode dar 2 saltos de 3 e 3 saltos de 1. Eu tô só considerando quais tipos de saltos que a Ran vai dar, e não a ordem por enquanto. Tem mais alguma possibilidade? Tem, né? Ela pode dar 1 salto de 3, 2 saltos de 2 e 2 saltos de 1. E isso também vai dar um total de 9. Tem que dar uma boa pensada pra gente chegar nesses casos, certo? Só que a gente não se preocupou ainda com a ordem desses pulos, né? Porque ela pode saltar primeiro o salto de 2 e depois o salto de 1, ou o contrário. E são ordens, são maneiras diferentes de saltar as pedras. E aqui eu vou colocar um exemplo para cada caso. Ó, o primeiro caso, 4 saltos de 2 e 1 salto de 1. Pode acontecer nessa sequência, ó. Salto de 2, salto de 2, salto de 2, daí pulinho de 1 e salto de 2. Vamos pegar o segundo caso e dar um exemplo também. Pode começar com os 2 saltos grandes e daí ir para os saltos pequenininhos. E vamos pegar um exemplo aqui desse terceiro caso também, né? 2, 3, 1, 1, 2. Beleza, temos os 3 casos
E agora vamos examinar o primeiro caso. Quantas formas a rã pode pular considerando esse primeiro caso? Tem 5 formas, né? Porque ela pode começar com um salto pequeno, ou pode fazer com que o segundo salto seja o pequeno, ou o terceiro, ou o quarto, ou o quinto salto seja o pequeno, e o restante é saltos de 2. Então são 5 maneiras da nossa ranzinza saltar as 9 pedras que ela tem que saltar. No caso 2, pessoal, é mais ou menos parecido. A gente pode pensar ali em quais momentos a rã vai dar o salto de 3. Os saltos grandes pode ser o primeiro e segundo, primeiro e terceiro, primeiro e quarto, primeiro e quinto, segundo e terceiro, segundo e quarto, segundo e quinto. São exatamente 10 maneiras que a gente já está listando aqui que a ranzinza pode pular, considerando esse segundo caso. E tem o terceiro caso, que é o mais chato, porque são 3 saltos diferentes. Mas para ficar um pouquinho mais fácil da gente conseguir o caso 3, eu vou resolver o caso 2 de novo aqui, só que dessa vez utilizando a ideia de anagramas, pessoal. Na escola, muitas pessoas estudam anagramas com letras, né? Mas a gente pode pensar ali em trocar a ordem dos números. Então, no segundo caso, como ficaria? Ficaria 5 fatorial, porque são 5 saltos, né? Dividido pelo fatorial das repetições. Então, no caso 2 ali, a gente tem 3 fatorial, porque o 1 repete 3 vezes, e 2 fatorial, porque o salto triplo, né, repete 2 vezes. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, certo? Dá pra gente simplificar bastante coisa. E 5 vezes 4 dividido por 2 fica 10, certo? Esse caso 2 ainda é tranquilo de você listar um por um, né? Caso a caso, porque são só 10. Mas essa ideia aqui que a gente usou para fazer o caso 2 pode ser útil no caso 3. Porque o caso 3, pessoal, tem ali 3, 2, 2, 1, 1. Vai dar um trabalho listar todas as ordens possíveis, né, de saltos. Então a gente pode usar essa ideia de anagrama. 5 fatorial, porque afinal de contas são 5 saltos, dividido pelo fatorial das repetições. 2 fatorial, porque o salto duplo repete, e 2 fatorial de novo, porque o salto ali unitário repete também. Fazendo a continha, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1, vai dar quanto? Em cima vai dar 120, embaixo vai dar 4, e 120 sobre 4 dá 30. Ou seja, no caso 3, existem 30 maneiras, 30 ordens diferentes de saltos que a ranzinza pode dar para percorrer ali e chegar exatamente na pedra 10. Bom, eu tenho 5 maneiras, mais 10 maneiras, mais 30 maneiras, que dá 45 maneiras diferentes da ranzinza fazer isso. E o nosso gabarito é a letra C, beleza? Questão 17. Uma formiga caminha pela grade abaixo, podendo se mover apenas para a direita ou para cima. Se tiver 2 opções para se mover, ela escolhe uma ao acaso, com probabilidade 1 sobre 2. Qual é a probabilidade de que a formiga comece no ponto A e termine no ponto B? Beleza, pessoal. Aqui, para facilitar o entendimento, eu vou dar nomes aos outros pontos que a questão deu pra gente. E a questão também falou o seguinte: a formiga caminha apenas para frente ou para a direita. Então, se ela estiver nesse ponto, as únicas opções dela são ir para cima ou ir para a direita. E a probabilidade de cada escolha é 1 sobre 2. Então a gente tem que pensar em caminhos, por exemplo, esse, que é só um título de ilustração, né? Para a formiga chegar naquele ponto ali. Porque quando ela chegar naquele ponto, né, logo abaixo do B, a única opção dela é ir para cima, porque não vai mais ter direita. Só que o ponto B está numa posição bem esquisita, é bem difícil da gente calcular a probabilidade. Então a sugestão aqui é a gente calcular a probabilidade da formiga terminar nos outros pontos e depois no ponto B por complemento, beleza? Bom, vamos pensar aqui qual que é a probabilidade da formiga terminar no ponto F, que é o caso mais fácil. Bom, para ela ir para o ponto F, ela tem que ir para cima, então é 1 sobre 2 a probabilidade disso acontecer. Depois ela tem que ir para cima de novo, é 1 sobre 2 a probabilidade disso acontecer. 1 sobre 2 de novo e 1 sobre 2 de novo. Se a gente multiplicar essas probabilidades, 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, pessoal, essa continha vai dar 1 sobre 16. Ou seja, não é isso que a questão está perguntando, mas a probabilidade da formiga terminar no ponto F é 1 sobre 16. E reparem no seguinte, para ela chegar no ponto E, ela vai ter que fazer um caminho de qual tamanho? 1, 2, 3, 4, 5. E a gente sabe que qualquer caminho que a formiga escolher, a probabilidade dela ir para cima ou para a direita é 1 sobre 2. Então, nesse caso, a gente faria 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 5 vezes. Só que esse não é o único caso, a única possibilidade, o único caminho que a formiga tem para chegar no ponto E. Tem 1, 2,
quatro maneiras diferentes, certo? Da formiga chegar no ponto E. E se a gente pegasse um caso qualquer e fosse fazer a probabilidade, por exemplo, desse caso que a gente destacou por último, a probabilidade seria o quê? 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, 5 vezes. Ou seja, seria 1 sobre 32, um caminho qualquer, só que são 4 caminhos. Então é 4 sobre 32 a probabilidade da formiga começar no ponto A e terminar no ponto E. E é uma ideia parecida que a gente vai usar para o ponto D e para o ponto C também. Olha só, para o ponto D é uma distância de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente vai fazer a multiplicação 1 sobre 2 6 vezes. Isso dá 1 sobre 64. O que eu quero dizer é que a probabilidade desse caminho que a gente está mostrando agora ser seguido pela formiga é 1 sobre 64. Só que esse não é o único caminho, né, da formiga para ela chegar no ponto D. Ela pode usar esses lados que a gente destacou, que é um caso, daí tem 2... Tem o terceiro caso, tem o quarto caso, quinto caso, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º caso. Para cada caso, a probabilidade desse caminho específico é 1 sobre 64. Só que como são 10, a probabilidade fica 10 sobre 64. Nessa questão aqui, você tinha muito que ter essa ideia de imaginar, de visualizar esses caminhos. Então, por meio do desenho, imagino que fica mais tranquilo de entender. Para o ponto C, pessoal, qual que vai ser o tamanho do caminho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a probabilidade desse caminho que a gente desenhou agora é 1 sobre 2 elevado a sétimo, que dá 1 sobre 128. Mas de novo, esse não é o único caminho que a formiga tem para conseguir chegar até o ponto C. A probabilidade desse é 1 sobre 128, mas não é o único caminho. Tem outros. Tem uma possibilidade, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aqui eu destaquei só em quais momentos na grade que a formiga está caminhando para a direita, porque ela vai ter que ir para cima, né, do A até a parte laranja e da parte vermelha até o ponto C, certo? Mas a gente descobriu aqui quantos? 20 caminhos diferentes. E cada um deles, a probabilidade é 1 sobre 128. Então, a probabilidade da formiga terminar no ponto C é 20 sobre 128. Beleza, a gente calculou um monte de coisa aqui que a questão não perguntou, falta só a gente calcular a probabilidade da formiga terminar no ponto B, né? Bom, a probabilidade da formiga terminar em algum lugar é 1, é 100%. E isso engloba todos os 5 casos. A probabilidade de terminar no ponto F, no ponto E, no ponto D, no ponto C e no ponto B, que é o que interessa pra gente. Então essa soma aí tem que dar 1. Como que a gente faz aqui para fazer essa soma de frações bem grandonas? Olha só, vamos simplificar algumas coisas. Aquela segunda fração ali, 4 sobre 32, eu posso dividir por 4 em cima e embaixo, fica 1/8. A terceira fração, 10 sobre 64, posso simplificar por 2, fica 5 sobre 32. E a última fração ali, eu posso dividir por 4 em cima e embaixo, fica 5 sobre 32 também. Beleza, e como que a gente une todas essas frações aí? Bom, 32 é o maior denominador, então eu vou tentar deixar tudo no 32. Como assim? 1 eu vou escrever como 32 sobre 32, que é exatamente a mesma coisa, o mesmo valor. 1 sobre 16, se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, fica 2 sobre 32, e dessa forma eu não altero o valor da fração, mas eu igualo os denominadores para facilitar a soma. 1/8 multiplico por 4, veja que a gente até voltou para o caso que a gente tinha antes, fica 4 sobre 32, e o restante já está ali 5 sobre 32, né? Bom, 32 sobre 32 é igual ao quê? 2 mais 4 mais 5 mais 5, somando aquelas frações ali, vai dar 16 sobre 32 mais PB. PB, lembrando, né, é a probabilidade da formiga terminar no ponto B. Isolando o PB, que é a probabilidade que a gente quer, né, fica 32 sobre 32 menos 16 sobre 32, que dá 16 sobre 32, o que indica pra gente que a probabilidade da formiga terminar no ponto B é 16 sobre 32. E olha que curioso, dá pra dividir por 16 em cima e embaixo e fica 1 sobre 2. Então a probabilidade, a chance da formiga terminar no ponto B é 1 sobre 2. É exatamente 50% e o gabarito é a letra C. Questão 19. Lembrando que a questão 18 a gente já resolveu no nosso vídeo do nível 2. Um reservatório inicialmente vazio é abastecido por 2 torneiras de vazões diferentes. Se cada torneira for aberta por 1/3 do tempo necessário para que a outra enche o reservatório, este ficará com 5/6 de sua capacidade preenchida. Além disso, as 2 torneiras juntas enchem o reservatório inicialmente vazio em 2 horas e 30 minutos. Em quanto tempo a torneira de maior vazão enche o reservatório? Lembre-se, vazão é a divisão entre de volume por tempo.
Beleza, pessoal, questão bem difícil, bem confusa, que a gente vai aqui fazer bastante conta. Mas é importante pensar o seguinte, pessoal. A questão ali colocou 3 horas, 3 horas e 15, 3 horas e 30. Vale a pena a gente colocar tudo em minutos, porque daí é fácil converter depois para horas, certo? 130 minutos, por exemplo, é fácil, é 2 horas e 10, certo? E vazão, pessoal, é a quantidade de litros que a torneira enche por tempo. E nesse caso aqui, a gente pode colocar por minuto, né? Então, vazão seria litros por minuto. Só que já começamos com um pequeno problema. A gente não sabe quanto que tem o reservatório, né? Então, a gente não sabe se o reservatório tem 100 litros, 500 litros, 1000 litros. Mas como a questão não falou pra gente, parece que não vamos precisar. Vou colocar isso aqui em branco porque tem bastante continha pra gente fazer. O que acontece, pessoal? Eu vou colocar aqui duas definições. A vazão da torneira 1, né? A quantidade de litros por minuto da torneira 1 que ela enche. Isso vai ser o quê? Vai ser R, que é o volume total do reservatório, que eu não sei, vou deixar como R, dividido pelo T1. T1 é o quê? É o tempo que a torneira 1 sozinha demora para encher o reservatório. Tranquilo? Isso é igual a V1, que é a vazão da torneira. É só pegar o volume total pelo tempo total. E a mesma coisa para torneira 2, né? O volume do reservatório, R, dividido pelo T2, que é o tempo total que demora para a torneira encher o reservatório, é igual à vazão dessa torneira. Por exemplo, se o reservatório tem 100 litros e a torneira 1 demora 10 minutos para preencher, né, esse reservatório, 100 sobre 10 dá 10, que é a vazão da torneira 1, que é 10 litros por minuto, beleza? E vamos voltar aqui para o enunciado para entender isso daqui. As duas torneiras juntas enchem um reservatório inicialmente vazio em 2 horas e 30. 2 horas e 30, pessoal, já vamos converter para minutos. Cada hora tem 60 minutos, 2 horas vão ter 120, 2 horas e 30 vão ter 150 minutos. Então a continha que a gente monta é isso daqui. Não entendeu? Vamos passo a passo. 150 é o tempo que demora para encher o reservatório, que é o R. E aquela soma ali dentro do parênteses nada mais é do que a vazão 1 mais a vazão 2. Coloca números fictícios só para você entender. A vazão da torneira 1 é 10, a vazão da torneira 2 é 5. Quer dizer que as duas juntas vão encher 15 litros, certo, por minuto. E se ficou ligado 150 minutos, 150 vezes 15 daria ali 2.250, mas o número tanto faz, que seria o reservatório inteiro. Então essa continha que a gente monta aqui, muito cuidado. R sobre T1 é a vazão 1 e R sobre T2 é a vazão 2. O que eu faço agora? Bom, eu tenho 150 multiplicando o número que está dentro do parênteses, né? Eu faço a propriedade distributiva. E fica como? 150 multiplica R sobre T1 e depois R sobre T2. E ficaria 150R sobre T1, 150R sobre T2. E veja que eu já teria ali, pessoal, R em todas as parcelas da conta depois que eu fizer essa multiplicação. Então eu já vou fazer dois passos. Eu vou multiplicar e depois eu já vou cortar o R de todas as parcelas da conta porque eu vou simplificar. Então vai ficar o quê? Vai ficar 1 é igual a 150 sobre T1 mais 150 sobre T2. Se não entendeu, dá uma pausa, faça na mão aí para tentar entender essa multiplicação e depois como que corta o R, por que corta, beleza? Mas o R, que é o volume do reservatório, a gente matou e não precisa mais. Beleza, essa continha aí vai ser bem útil pra gente lá depois. Guarda ela aí e vamos voltar para o enunciado que diz o seguinte. Se cada torneira for aberta por 1/3 do tempo necessário para que a outra enche o reservatório ficará com 5/6 da sua capacidade preenchida. Como assim? A continha que a gente vai montar é essa. Não entendeu? Vamos explicar. R sobre T1. E por que eu estou usando R sobre T1, R sobre T2 nas contas e não V? Porque o que interessa pra gente, pessoal, é o T, que é o tempo, né? Que é o que a questão perguntou. E o R a gente vai acabar cortando depois, pelo que a gente percebeu. Então é mais negócio pra gente colocar na conta o T. Se essa torneira 1 ficar ligada por 1/3 do tempo que demora pra torneira 2 encher o reservatório, por isso vezes 1/3 vezes T2, e depois eu desligar essa torneira, ligar a torneira 2, então vai ter a vazão 2, né, que é R sobre T2, por 1/3 do tempo que a torneira 1 enche o reservatório. Isso daria o quê? Isso daria 5/6 do total, que é R do reservatório. E agora repara numa coisa muito importante. Eu tenho aqui, pessoal, R 1/3 nas duas parcelas, né? Parece que a gente vai conseguir deixar isso em evidência. Como assim?
Eu tenho uma multiplicação mais outra multiplicação e isso é igual a 5 sextos de R. R vezes 1/3, R vezes 1/3, eu consigo colocar R sobre 3 em evidência. Mas por que eu coloquei isso em evidência? Porque agora o R está dos dois lados multiplicando, né? Dos dois lados da equação multiplicando, eu consigo cortar, simplificar e mais uma vez a gente mata o R, que é o tamanho do reservatório, o volume do reservatório das nossas contas e não vai mais se preocupar com isso. E tem outra coisa também, né, pessoal? Do lado esquerdo da equação ficou uma divisão sobre 3, que se eu multiplicar por 3 dos dois lados, pessoal, veja que eu vou multiplicar o lado esquerdo da equação por 3, o lado direito da equação por 3, e eu vou sumir com aquela fração do lado esquerdo. Vai simplificar, e ali o 5 sobre 6, pessoal, ficaria 5 sobre 2. Olha com calma essa conta, esse passo a passo para você entender, beleza? E o que vai sobrar pra gente depois dessas simplificações é T2 sobre T1 mais T1 sobre T2 igual a 5 sobre 2. Beleza, mas ainda tá confuso, né? Porque T1 eu não sei, T2 eu não sei. Como que a gente resolve isso? Bom, pessoal, veja que eu tenho T2 sobre T1 e depois T1 sobre T2. Um é o inverso do outro. Se a gente souber uma fração, a gente sabe a outra. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que x, eu vou chamar de x aquela fração ali que é T1 sobre T2. E vou reescrever essa continha que a gente acabou de chegar, só que utilizando x. Olha como fica. T2 sobre T1 é o inverso do x, que o x a gente definiu como T1 sobre T2, mais T1 sobre T2, que é justamente o x, e isso dá 5 sobre 2. E eu quero que você pense o seguinte, pessoal, o x ele não vai ser zero, concorda comigo? Os tempos ali que demoram para as torneiras encherem o reservatório não vai ser zero, então o x é algum número. Então eu posso fazer o quê? Eu posso multiplicar aquela continha que a gente tem bem ali do lado direito da nossa tela, multiplicar todo mundo por x para remover o x do denominador, que é uma coisa meio chata ter x no denominador. E olha como fica. Fica 1, lembra que eu multipliquei todos os termos por x. 1 mais x ao quadrado, 5x sobre 2. Ainda tem fração e eu acho fração meio chato, então eu vou multiplicar a conta inteira por 2, né? Todos os termos por 2, o lado esquerdo e o lado direito por 2, e fica o quê? Fica 2 mais 2x igual a 5x. Tem cara de Bhaskara isso aqui, tem cara de equação do segundo grau, porque a gente tem x ao quadrado, x, termo independente. Vamos colocar tudo em ordem aqui, pessoal. Então a gente vai passar o 5x para o lado esquerdo de sinal trocado e vai ficar assim, ó. 2x ao quadrado menos 5x mais 2 é igual a 0. E agora a gente consegue saber o valor do x, lembrando lá da equação do segundo grau, né? Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, que a gente colocou ali no cantinho, e a gente já vai popular os valores. Então o x nosso vai ser o quê? Vai ser essa conta aí. Veja que eu utilizei a equação do segundo grau, ou fórmula de Bhaskara, e substituí os valores. O a é 2, então eu coloquei bem onde deve. O B é menos 5, então eu coloquei nos lugares corretos, e o C é 2, eu coloquei ali também. Como que fica isso, pessoal? Bom, menos 5 fica 5 positivo, e ali dentro da raiz quadrada, menos 5 ao quadrado fica 25 positivo. Muita atenção quanto a isso, porque eu estou multiplicando menos 5 por menos 5, e isso dá um número positivo. Menos 4 vezes 2 vezes 2 vai dar negativo, vai dar menos 16. E ali no denominador, 2 vezes 2 é 4. Como que fica isso? Bom, a raiz quadrada de 25 menos 16... é fácil, né? 25 menos 16 é 9 e raiz de 9 é 3. Então a gente chegou naquele resultado. X é 5 mais ou menos 3 sobre 4. A gente tem dois valores possíveis. 5 mais 3 dá 8 sobre 4 dá 2. Ou 5 menos 3 dá 2 sobre 4 fica 1 sobre 2, fica metade. Poxa, mas qual dos dois valores eu uso? Lembra lá do que o x quer dizer? Lembra que o x a gente colocou como T1 sobre T2? Nesse caso aqui dessa questão, tanto faz qual o valor do x que você vai utilizar. Eu vou pegar o 2 aqui, mas se você quiser pode pegar 1 sobre 2 que vai dar certo também. Eu vou dizer que o x é 2, ou seja, 2 é igual àquela divisão, T1 sobre T2. Passando aquele T2 que está no denominador multiplicando o 2, a gente chega que 2T2 é igual a T1. Ou seja, o tempo que a torneira 1 demora para encher o reservatório é o dobro do tempo da torneira 2. Tranquilo? Vamos apagar essa equação de segundo grau e continuar nossas contas com essa equação aqui que a gente tinha guardado para depois, lembra? Eu tenho T1 no denominador, T2 no outro denominador, só que eu sei que T1 é 2T2, então eu vou trocar. T1 eu coloco 2T2, e aí fica fácil da gente juntar essas frações porque eu só tenho T2, né? E como que fica isso? 1 é igual ao quê? 150 sobre T2, pessoal, a gente pode escrever como 300 sobre 2T2. Eu multiplico em cima e embaixo por 2, né? Para igualar o denominador e dessa forma conseguir somar ali os numeradores, que é o 150 e daí o 300.
Então, pessoal, a partir daí fica tranquilo com algumas manipulações algébricas da gente isolar o T2 e descobrir o valor dele. O 2T2 vai passar multiplicando o 1, então fica 2T2 igual a 450 e passando 2 dividindo, o T2 é 225. Lembra que T2 é o tempo da torneira 2 para encher o reservatório em minutos. Bom, eu sei o tempo da torneira 2, mas qual que é o tempo da torneira 1? Lembra que T1 é 2 vezes o T2, é o dobro de T2. Então, se T2 é 225, T1 vai ser o dobro, 450. Quer dizer que a torneira 1 é mais lenta para encher o reservatório. Sozinha, a torneira 1 demora 450 minutos e a torneira 2, 225. Veja que se eu tivesse usado x igual a 1 sobre 2, ia ter invertido. T1 com T2, mas no caso aqui não importa, o que importa pra gente é só o tempo da torneira mais rápida, 225 minutos. Bom, 60, 120, 180 minutos dava 3 horas, com mais ali 45 dá 225 minutos ou 3 horas e 45 minutos para a torneira mais rápida. E o nosso gabarito aqui é a letra D de difícil, na minha opinião, a mais difícil da prova e a mais trabalhosa também. Vamos para a última questão que parece inofensiva, mas não é tanto assim. Em um aniversário, todo menino conhece 4 meninas e cada menina não conhece 5 meninos. Qual é o número mínimo de meninas e meninos nesse aniversário? Aqui, pessoal, você vai ter que ter um raciocínio muito bom, mas a questão em si não é tão trabalhosa quanto a última, não chega nem perto, mas o raciocínio em si é difícil. Eu vou representar aqui por quadrado azul os meninos e por bolinha vermelha as meninas. Então, era uma vez um menino no aniversário. A questão falou que todo menino conhece 4 meninas. Então, pessoal, quer dizer que a gente vai ter 4 meninas nesse aniversário, que esse menino vai conhecer. E aqui, pessoal, por conhecer é o seguinte, se uma pessoa conhece a outra conhece o conhecimento de uma pessoa em relação à outra é recíproco. Então, nesse caso aí, o menino conhece as 4 meninas e as 4 meninas também conhecem o menino, beleza? Só que a questão falou que cada menina não conhece 5 meninos. Então, vamos pensar que essas 4 meninas que a gente colocou não conhecem 5 meninos. Os mesmos 5 meninos que são estranhos que entraram na festa de aniversário. Então, a gente coloca 5 meninos ali que as meninas não conhecem. Só que a questão falou que cada menino conhece 4 meninas. Então, vamos dizer que esses 5 meninos que chegaram, eles conhecem as mesmas 4 meninas, que não são aquelas que a gente já desenhou, então vão ter que ser essas outras 4 que a gente colocou aqui, e essas 4 meninas, beleza, vão conhecer esses 5 meninos. Só que essas 4 meninas que a gente acabou de colocar não conhecem 5 meninos, e aqui a gente já colocou que elas conhecem aqueles 5, então a gente tem que colocar outros 5 que essas 4 meninas de cima não conhecem. Então, dá uma olhada na situação das meninas de cima nesse momento. Elas conhecem 5 meninos, não conhecem outros 5, mas opa, tem aquele menino ali embaixo, né, que a gente esqueceu. A gente pode considerar que essas meninas de cima não conhecem esse menino de baixo. Então, na realidade, não precisaria ter 5 ali na direita que a gente desenhou, precisaria ter só 4. E daí as 4 meninas de cima não vão conhecer o menino que tá sozinho e aqueles outros 4 também. E lembra que cada menino conhece 4 meninas? Bom, esses 4 meninos que chegaram, eles têm que conhecer 4 meninas. Então, cada um deles vai conhecer aquelas 4 ali de baixo, beleza? E pra não complicar aqui, eu vou até tirar esse traço aqui, que é as pessoas que não se conhecem, e as pessoas que se conhecem são essas. Veja que nesse caso, a gente tem que cada menino conhece exatamente 4 meninas, e nesse caso, a gente também tem que cada menina não conhece 5 meninos. As 4 de cima não conhecem os 5 meninos de baixo e as 4 de baixo não conhecem os 5 meninos de cima. E cada menino conhece ali 4 meninas, tanto do grupo de cima quanto do grupo de baixo. E aqui a gente tem um primeiro caso, né, de todas as pessoas de um possível aniversário e a gente pensou aqui no caso mínimo, né, colocando uma em uma. E quantas pessoas tem nesse aniversário? Bom, se você contar todos os quadrados e todas as bolinhas, vai dar quanto? Vai dar 18. E o nosso gabarito é a letra C, Canadá. Beleza, pessoal, resolvemos aqui uma prova inteirinha da OBMAP do nível 3, um nível bem difícil, uma prova bem elaborada, várias questões com raciocínios bem difíceis que você tinha que ter, né, bem evoluídos. Por isso é importante você que é do nível 3 e sentiu dificuldade, praticar com prova do nível 1, praticar com prova do nível 2. Alguns conceitos de nível 1 e 2 vão ser úteis para você encarar provas como a do nível 3. Por esse vídeo eu fico por aqui, espero muito ter te ajudado, espero muito que você tenha entendido, espero muito que você tenha gostado, espero muito que isso te ajude nos seus estudos, espero muito que isso te ajude lá na frente a você alcançar uma medalha. Por esse vídeo a gente fica por aqui, um grande abraço e até a próxima!